acompanha, nós estamos de volta para comentar as questões do dia 11 ao dia 31 de março da parte internacional. Acompanhe. O mundo vive maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial por causa da fome. Atentado em Londres deixa 4 mortos e 40 feridos perto do Parlamento Britânico. União Europeia celebra 60 anos do Tratado de Roma e repensa identidade e futuro. Reino Unido inicia oficialmente o processo de saída da União Europeia. Suprema Corte da Venezuela assume as funções do Legislativo. Primeira notícia: o mundo vive maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial por causa da fome. ONU fez o alerta no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Crise é a mais grave na Nigéria, na Somália, no Sudão do Sul e no Iêmen. Então, olha aí no slide o mapinha aí dos 4 países que essa crise humanitária por causa da fome é mais grave. Nigéria, então na África, Sudão do Sul, Somália na África e o Iêmen ali no Oriente Médio. Vamos lembrar que no Sudão do Sul a gente tem uma situação de fome mesmo, que eu comentei no nosso último vídeo. Eu expliquei um pouquinho da história do Sudão do Sul, que ele pertencia ao Sudão do Norte, houve uma guerra, eles se separaram, motivado principalmente por conta de conflitos religiosos. O Sudão mais um país árabe, islâmico, enquanto que o Sudão do Sul tem a parte católica e outras etnias. Então foi um país devastado por esses conflitos e hoje vive essa situação de extrema pobreza e fome. E os outros países, aí a Somália já é conhecida, né, por conta dessa situação de extrema pobreza. Nigéria a gente tem alguns conflitos, a gente tem aí o Boko Haram, um grupo terrorista também que atua, promove sequestros, homens-bombas, também faz utiliza criança como estudo, e o Iêmen. Então a ONU ela pede 4 bilhões de dólares até julho, ou 20 milhões de pessoas podem morrer. Então é uma situação bastante complicada essa, você pensar na fome, né? E quando a gente pensa em fome, não é aquela fome assim, hoje eu só tomei café da manhã, agora tá perto da janta, não comi mais nada, tô morrendo de fome. Não, é a fome mesmo que faz as crianças ficarem desnutridas, aparecer todos os ossinhos. É esse tipo de fome que a gente está falando, a fome que mata mesmo. Então é uma situação bastante complicada e que a gente tem que pensar, provém muito por conta dos conflitos armados. Eu acho que essa questão, ela talvez não apareça numa questão objetiva de concurso, né, de você marcar a alternativa correta, mas talvez numa questão de redação, né? Por que a gente chega ao século XXI, pleno 2017, tecnologias avançadíssimas, a medicina, a gente tem já uma medicina de ponta, ainda não conseguimos curar todas as doenças, mas olha o desenvolvimento dos alimentos, o que a gente conseguiu produzir muito em pouco espaço, e ainda tem pessoas morrendo de fome. Por quê? É a falta de alimento? Não. Porque a gente vê a quantidade de comida jogada no lixo, desperdício. Isso não é novidade para ninguém, só a gente assistir um pouco de TV que a gente vê sempre falando essa questão do lixo, do desperdício da comida que a gente tem diário. Então, o problema não é esse, mas o problema está para onde vai os recursos da comida, quem produz mais, essa questão mesmo do consumo exacerbado. Então, pensar em todas essas questões. Próxima notícia. Atentado em Londres deixa 4 mortos e 40 feridos perto do Parlamento Britânico. Um dos mortos é autor do ataque, que foi abatido a tiros pela polícia londrina. Notícia do El País. Aí no próximo slide, eu peguei esse infográfico aí do G1, achei bem interessante para vocês entenderem. Então vocês têm aí a ponte de Westminster. Esse terrorista,
Ele estava de carro, passando na ponte, ele atropelou as pessoas enquanto ele passava na ponte. Aí ele bateu na grade do parlamento, ali na segunda setinha, desceu com uma faca e para tentar invadir o parlamento. E aí acabou esfaqueando um policial e foi baleado em seguida. Aí, além de ser, pelo que a gente está vendo na imagem, além de ser um local, né, de representatividade política, porque é um parlamento, também é um local turístico. Por quê? Porque esse relógio é um dos relógios mais famosos do mundo, todos os turistas querem ver, né, que é o Big Ben. Eu já fui para Londres, eu passei nessa ponte a pé para ver o Big Ben, e aí também aí por perto tem várias outras atrações turísticas, inclusive a outra ponta, aquela outra ponte famosa também, esqueci o nome agora, a Tower Bridge, ela também fica aí pertinho. E aí no próximo slide, então, para a gente entender um pouquinho, né? Então, o local, a ponte de Westminster, como a gente já viu, próximo ao parlamento, onde fica aí o Big Ben, uma área também turística, deixou 3 mortos. Então, foi um policial, uma inglesa e um turista, e 40 feridos, né? O quarto morto é o próprio terrorista. E esse policial, inclusive, teve uma cena muito forte que foi registrada, né? Que quando o policial ele foi morto, um dos parlamentares saiu de lá do parlamento e foi tentar socorrer esse policial. Ele estava todo sujo de sangue e chamou atenção, né? Porque a gente pensa assim, os papéis se inverteram. Normalmente é o policial que ele tem que fazer a assistência às outras pessoas. E ele acabou sendo assistido por esse parlamentar corajoso que foi fazer isso, e a gente viu o quanto que ele ficou arrasado por ver que o policial tinha morrido e não teve como salvar a vida dele. Agora, o autor desse atentado, né, o nome dele Khalid Massoud, 52 anos, e ele já acumulava uma série de agressões. Então, ele já era um velho conhecido da polícia, mas não era seguido. Acho que não se acreditava que ele estaria envolvido com atos de terrorismo, mas ele já tinha um histórico de violência. No dia 23, tá? No dia seguinte, então, esse ataque foi no dia 22, o Estado Islâmico reivindicou a autoria desse ataque como uma suposta resposta aos ataques da coalizão, né, liderada pelos Estados Unidos, que vem acontecendo ali nos territórios dominados pelo Estado Islâmico. Então, crime e motivação ideológica, e mais 8 pessoas foram presas. Próxima questão. A União Europeia celebra 60 anos do Tratado de Roma e repensa identidade e futuro. Olha só, 60 anos da União Europeia, hein? Eu acho que isso pode sim aparecer no Enem, isso pode aparecer num vestibular, comentando a formação da União Europeia e já juntando com o Brexit. Por isso que eu quis trazer esse aniversário de 60 anos, né? Porque completa 60 anos em meio a uma polêmica, né? Que é o qual? O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, né? E se você pensar bem, né? Quando você forma um bloco, né? Você quer uma coisa unida, coesa, e aí você vê 60 anos acontece isso. Então, leva-nos a crer que há uma crise, porque se não tivesse uma crise, não haveria essa ruptura. Então, vamos entender um pouquinho. Então, a União Europeia início 25 de março de 1957, com a assinatura do Tratado de Roma entre Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, juntos eles formam a Comunidade Comum Europeia, que prevê a cooperação econômica, social e política, livre circulação de bens, pessoas e capitais, que é até hoje um dos pressupostos para os integrantes da União Europeia. Hoje, 28 países compõem o bloco, contando com o Reino Unido. O Reino Unido saindo 27 países, e sendo que 19 adotam o euro. O Reino Unido já não é
um país que adota o euro. No Reino Unido, utiliza-se a Libra, que é uma moeda mais cara que o euro. Eu até comentei isso no vídeo do Brexit. Não vou me aprofundar muito, porque quem assistiu o vídeo do Brexit tem a história mais completinha ali da formação da União Europeia. Então aí a gente coloca esses 60 anos numa crise. Por quê? Vários motivos. Um deles o Brexit, que é, como eu falei, é um país querendo deixar o bloco, enquanto muitos outros foram entrando. Vocês viram aí, começou com 6 países, hoje tem 28, contando com o Reino Unido, como eu já disse. E agora um querendo sair, né? Então todo mundo querendo entrar para ter as vantagens e um agora querendo sair mostra uma crise. Também a crise econômica de 2008 e a questão, assim, que eu acho que tá pegando no Brexit mesmo, que é a questão dos refugiados. Por quê? Porque muitos países estão fechando as fronteiras, né? Como o Reino Unido. Alguns países, aí a gente vê uma certa racha, porque alguns países aceitam os refugiados. Por exemplo, a Alemanha, que é um dos que mais disse que ia aceitar os refugiados, e outros que não querem refugiados, como o Reino Unido. Essa foi uma das maiores brigas, inclusive, internas, por conta do Brexit, que eles acreditam que os imigrantes, além de ter dentre os imigrantes refugiados, dentre os imigrantes pessoas ligadas ao terrorismo, eles também acreditam que os imigrantes tiram a mão de obra, o que a gente sabe que em muitos casos não é verdade, porque na Alemanha, por exemplo, eles já atingiram um certo nível da pirâmide etária da população, em que eles vivem uma situação de baixa taxa de natalidade, quer dizer, nascem poucas pessoas, a população envelhece mais, vive mais tempo, e você tem poucos jovens, então você tem poucas pessoas para contribuir para a aposentadoria dessas pessoas que chegam na terceira idade, que é, inclusive, a justificativa para essa reforma previdenciária do Brasil, né? Que o Brasil, teoricamente, a pirâmide está mudando da base larga e o topo estreito, ela está cada vez mais ficando menor na base, as pessoas tendo menos filhos e se alargando mais no topo por conta do número de idosos que crescem e vivem mais tempo. Mas a gente não pode comparar o Brasil com a Alemanha, porque, para começar, o Brasil é um país muito maior, muito mais heterogêneo do que a Alemanha. E também por conta do desenvolvimento social e econômico que a Alemanha tem, é um país desenvolvido, enquanto que o Brasil é um país subdesenvolvido, né? Não é um país coeso. Nós temos uma expectativa de vida maior hoje do brasileiro, mas que não se reflete em todas as áreas do país. A gente sabe que em certas áreas do Nordeste, por exemplo, as pessoas não chegam aos 75 anos de idade. Chegam aos 65, 64, né? Até menos dependendo da região. E aí vão ter que trabalhar mais. Na Alemanha, ela já está passando por esse processo, então os imigrantes são bem-vindos como uma força de trabalho para ajudar a manter a mão de obra ativa e ajudar a manter esse sistema. Mas nem todos vêm assim. Bom, e tirando essa questão, nesse mês houve a assinatura de um livro branco, né? Que esse livro branco ele está repensando como é que vai ficar a questão da União Europeia. Então, ou continuar como está, ou manter somente o mercado único, ou concentrar-se apenas em algumas áreas onde o bloco é mais forte, abandonar as que geram divisões, ou fortalecer e ampliar ainda mais os poderes e o escopo da comunidade, e manter como está e permitir que os membros interessados possam ir mais longe em certas áreas, mesmo que não haja consenso. Então, temos aí de repensar um pouquinho a história da União Europeia, a evolução, quem entrou no bloco e quando, e a situação de hoje, porque eu acho que isso tem grande chance de aparecer no Enem, de aparecer em vestibular.